Não inventa de cultivar suculenta antes de ver esse vídeo, gente. Porque hoje eu tenho para vocês uma dica. Eu vou mostrar 7 formas de cultivar essas plantas tão lindas. E esse vídeo vai ser voltado para pessoas que estão iniciando no cultivo de suculentas. Porque eu sei que tem muita gente que mata até suculentas. Então, depois de ter assistido esse vídeo, eu espero te inspirar, te encorajar a cultivar suas suculentas. E a primeira dica é escolher aí um potinho, um vaso, um recipiente com uma boa drenagem, porque o vaso precisa aí basicamente ter um furo bem grande ou vários furinhos para escoar água, para a planta não ficar encharcada, inundada, porque pode acabar apodrecendo a planta. Isso, gente, não é só uma dica qualquer, não. Isso é muito importante, tá? Porque é muita gente que mata até cacto simplesmente porque coloca muita água, deixa a planta inundada de água, porque muitas vezes você compra um cachepô lindo, só que não tem furinhos embaixo. E isso é uma dica básica extremamente importante para quem quer cultivar suculenta. A segunda dica é usar adubo, gente. Eu sei que quando você vai no viveiro e até no supermercado, ninguém vai te falar isso, mas isso simplesmente é muito importante. E eu sei que cada um faz do próprio jeito, existem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas eu vou ensinar para você coisas básicas que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Então, a terceira dica aqui para vocês, gente. Aliás, deixa eu macetar um pouquinho a segunda dica, que é do adubo. Você precisa escolher um adubo específico para suculentas, tá? E saiba que a suculenta, elas preferem um solo mais leve, com uma boa drenagem e também uma aeração. Então, eu não recomendo que você use aí uma terra qualquer, não. Aquela terra meio pesada, porque ela segura muita umidade e pode acabar apodrecendo as raízes da sua plantinha. Então, de repente, você cuidou direitinho, deu pouca água, colocou ela em bastante luminosidade, mas ainda assim a sua plantinha morreu, você ficou frustrado, talvez simplesmente porque tinha muita água acumulada, né, na terra, no substrato dela, ficou muito pesada e a sua plantinha não resistiu. E a terceira dica é escolher uma suculenta saudável, porque sim, gente, eu vou muito em viveiro aqui na minha cidade, em cidades vizinhas aqui, e acredite, eu já aconteceu, claro que hoje não acontece mais, mas já aconteceu de eu comprar planta e não me importar que a planta venha com um pulgãozinho, sabe, aquela mosquinha branca ou uma coisa desse tipo. Então, um viveiro, um bom viveiro tem que ter erradicado aí a praga. Por quê? Porque a praga vai para a sua casa e acaba matando a sua planta e de repente até passando para uma outra planta sua. Então, na hora de escolher sua plantinha, verifica se ela realmente é uma planta saudável, tem um aspecto verdinho, que é uma planta cheia de vigor realmente. E a quarta dica, então, é na hora de plantar. Porque depois que você escolheu aquela planta bonita, livre de pragas, de insetos, a folhagem dela também não pode estar com aparência de morta. Então, a quarta dica é você plantar. E para isso você vai precisar colocar um pouco aí da terra escolhida ou do adubo escolhido aí no fundo do recipiente e espalhar ao redor, tá? Com cuidado, você vai remover a planta aí do vasinho que você compra ela, que ela vem do produtor, e vai colocar aí no topo do recipiente que você escolheu. E aí, feito isso, você vai adicionar, né, mais terra já adubada ao redor da raiz e certificar de que a raiz vai estar toda coberta, gente. Isso é importante também, tá? Não deixa as raízes dela descoberta, não, tá? Porque elas têm que ficar toda embaixo da terra. Então, é bom sempre deixar o solo também um pouquinho mais baixo do que o topo do vaso, do recipiente que você vai usar aí, para quando você for fazer a rega, a água não transbordar, né, na hora do cultivo e de repente até acumular água aí na sua plantinha. E a dica número 5 é justamente sobre a rega, né? Você colocar água na sua plantinha.
e você pode regar, tá? Até um pouco de água no fundo, mas sem deixar um excesso, tá? Se houver excesso, você, às vezes você coloca água e coloca aquele pratinho embaixo da sua plantinha, né? Até para não fazer bagunça, para não ficar sujo, de repente é no escritório, na cozinha. Então, eu sugiro que você coloque água, mas o mínimo para nem chegar embaixo, né? No pratinho. Mas se por acaso chegar embaixo, a minha sugestão é que você retire, né? Deixa escoar bem aquela água e depois, quando tiver sequinho, você coloca novamente o pratinho. E assim, em relação à rega, gente, tem uma dica muito especial e importante que não pode ser passada batido de jeito nenhum, tá? É que a regra número 1 na hora de você fazer rega da sua suculenta, do seu cacto, é você deixar que o solo fique sequinho, né, entre uma rega e outra. E dependendo aí do clima, da época do ano, isso pode ser uma vez por semana só a rega ou a cada 2 semanas. E se as folhas começarem a enrugar, né, as folhas aí da sua suculenta, é um bom sinal, né, de que a sua planta precisa de água, tá? Ela responde aí através das folhas. Mas se as folhas começar a aparecer assim meio translúcida, encharcada, isso pode significar que está tendo muita umidade. Então você vai precisar observar a sua plantinha. E outra dica muito importante e que muita gente negligencia, até porque os cactos e suculentas são plantinhas muito fofas, que a gente quer ter ela até dentro do quarto, do banheiro, do escritório, e não tá errado não, você pode cultivar ela assim no quarto, no banheiro, no escritório. De vez em quando, se você, por exemplo, deixar ela no seu quarto, só se você tiver uma janela muito ensolarada no seu quarto, tá? Porque ela precisa de luz. Você vai precisar deixar suas suculentas de 4 a 6 horas de luz da manhã, né? Pelo menos na sua planta. Se você tiver um quarto que pega luz à tarde, não tem problema, você pode colocar ela, mas ela vai precisar de pelo menos umas 4 horas de luz. Isso é o ideal para sua plantinha, tá? E que muita gente negligencia e por isso acaba perdendo a plantinha. Então, você também, gente, tem algumas espécies que você precisa proteger elas do calor escaldante da tarde. Por isso que eu sempre sugiro aí o sol da manhã, tá? Porque muitas variedades, elas podem queimar aí com muita facilidade com o sol da tarde. E a próxima dica, gente, é que uma coisa que eu acho que 99% das pessoas negligenciam em relação aos cactos e às suculentas, né? A dica é fertilizar, porque a suculenta é um ser vivo, né? Uma planta, e assim como todas as outras, ela precisa de comidinha, né? Então, quantas vezes você fertiliza ela vai depender aí da variedade da suculenta que você tem. Então, eu recomendo que você pesquise, né, sobre a espécie que você está plantando, mas geralmente escolha um fertilizante específico para suculentas, né? Você vai precisar ler as instruções na embalagem, mas não se preocupe que geralmente as instruções são bem simples e práticas. Então, você vai precisar fertilizar a sua suculenta, tá? E de preferência aí também, aliás, de preferência não, né? É importante isso, que você apenas utilize a fertilização no horário de irrigação. Então, quando você vai fazer a rega dela, tá? Que é aí nas horas mais frescas do dia, e é o mesmo horário aí para você fazer a adubação, tá? De repente você tá com a sua suculenta plantada, tá no sol e você vai lá fazer a adubação dela, fazer a fertilização? Não, gente, não faça isso, você pode acabar aí queimando a sua plantinha, agredindo ela. Então, a fertilização muitas vezes é feita justamente na hora da rega e isso é feito nas horas mais frescas do dia. Outra dica que é muito importante é você ficar atento em relação aos insetos e às pragas. Se você vê alguma coisa começando, você precisa cuidar disso imediatamente, tá?
Então, se você puder tirar uma foto e mostrar em algum centro de jardinagem, viveirista, né, da sua cidade, provavelmente ele vai conhecer, né? E você, inclusive, pode postar no nosso grupo também para a gente conhecer, para você saber como lidar com isso. É comum, por exemplo, aquelas cochonilhas farinhentas, sabe? Aquela uma que parece uma mosquinha branca, parece assim que está coberto de algodão. Então, quando elas estão começando a se formar, eu recomendo que você pega aí um bastão, né, de cotonete mesmo, sabe aqueles bastãozinhos? E você mergulha ele em álcool isopropílico que você compra em farmácias e aí você delicadamente retira, faz a retirada, faz a limpeza aí da sua plantinha, retirando aí todas as mosquinhas brancas para livrar a sua plantinha aí, a sua suculenta desses insetos, né? Porque eles trazem aí, eles acabam sugando a sua planta, né? E eles se abrigam na folhagem dela e também acaba atraindo outros tipos de praga, de inseto que vem quando as folhinhas acabam morrendo, né? E aí com a decomposição dela, esses insetos acabam se abrigando aí e acabando com a sua plantinha. Então, para você deixar ela mais saudável, mais feliz, com aparência mais bonita, você vai precisar fazer esse trabalho aí de retirada dela com o álcool isopropílico. E vou finalizar aqui lembrando vocês, tá? Que as suculentas, você precisa ficar de olho aí na temperatura, tá? Porque a maioria delas não aguenta temperatura muito baixa, não. Então, se você vive aí uma região de clima frio, né? Ao contrário de mim que vive numa região de clima muito quente, então você precisa ter certeza da espécie que você está cultivando, se ela resiste no clima frio, e também você precisa aí abrigar ela se tiver geada aí na sua região. Então, eu espero que vocês fiquem animados aí para cultivar suculentas, que é essas plantinhas apaixonantes, tá? Mesmo que você não tenha sido bem sucedido aí nas suas primeiras tentativas, então saiba que eu também errei no começo, mas a gente vai aprendendo, tá? E claro, compartilhando com vocês o que tem dado certo, que eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Então, se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu gostei, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve também aí no nosso canal 1000 Dicas de Jardinagem, tá? Beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.